Então, vamos aí continuar a última aula, que estamos falando sobre placa de mordida, vários tipos de placa, falamos sobre a alto, na aula retrasada, chegamos na termo, na aula passada, e eu vou só revisar um pouco essa parte da termo, que é mais importante, e dar alguns ênfases aí, alguma coisa que eu passei mais correndo, né? Então, a gente já falou sobre a função aí da placa de mordida, né? Sobre as formas de fazer. E eu estou enrolando porque o computador travou, mas agora foi. Ok. Então, eu dei ênfase, e vou dar de novo, sobre a importância de você duplicar o modelo quando você recebe aí do dentista, né? A realização da placa alto e terno, muitas vezes, né, o risco de quebrar é muito grande, principalmente na termo, né? Mas, então, se você deseja devolver o modelo para o dentista, seria uma boa fazer a duplicação. Aqui, eu aliviei o modelo para duplicar, então eu tirei algumas áreas retentivas com cera, é uma coisa que eu já não faço mais hoje em dia, tá? Esse alívio eu faço depois. Muito bem, mas é uma técnica, é uma maneira de fazer, então sempre bom ver as possibilidades aí, né? Então, para duplicar, usei o alginato, né? O alginato, então, ênfase, tem que hidratar o modelo para duplicar com o alginato. Deixa o modelo na água, porque senão o alginato gruda. Depois dá trabalho até para limpar o modelo, para fazer outra cópia, né? Então, perde tempo. Então, hidrata uns 10 minutos, mistura o alginato na proporção correta, passa tudo direitinho para copiar e molda com uma moldeira. Tá? Então, é uma forma aí que você tem que conferir se copiou bem, se existe alguma irregularidade, alguma bolha, alguma distorção. Se tiver legal a forma, né, o molde, você vaza o gesso. E aqui nós temos dois modelos, né? Um original e o outro que está aliviado, que foi passado cera e está um pouquinho mais gordinho, vamos dizer assim, sem áreas retentivas. Isso eu já não faço mais, tá? Um dos motivos, porque quando eu vou montar no articulador, se eu passei um pouco de cera na oclusal, alguma coisa, eu já vou ter um modelo alterado na oclusão ali, então eu não tenho mais feito esse alívio aqui com cera aqui, tá? Eu copio o modelo original mesmo, para não alterar, né, a posição da mordida, né, do relacionamento entre os dentes ali, para ter uma oclusão correta, simulando que o paciente tem. Então, ok. Então, aí foi montado no articulador e vou fazer com cera. Né, com cera porque eu quero uma placa termo. Nesse caso, foi feita a placa inferior. Então, a gente vai fazendo, vai acrescentando. Nesse caso, foi feito com guia. Então, tem aquela rampinha na região do canino, né, para simular o guia canino. Né, de um lado, do outro. A protrusão também tem guia. Aí foi incluído no muflo ou mufla, né? E aí colocou gesso comum, deixa só a cera, né? Ali externa ao gesso comum. O resto fica tudo preenchido, né? E tem que estar bem liso, sem retenções, porque isso aí a gente tem que abrir. Né? Não pode esquecer disso aí. Então tem que isolar também, não pode esquecer de isolar, senão gruda e depois não abre, quebra na hora de abrir, complica. Né? Então isso vai fechar, coloca mais gesso. Normalmente a gente põe gesso pedra em volta do trabalho ali, porque tem mais resistência. A técnica da muralha de gesso pedra, mas aqui foi tudo comum, tá? Não tem problema. Então, fechei a mufla, ok. E aí, depois que o gesso tomou presa, a gente esquenta uma água para aquela cera derreter e a gente lava bem a cera. Abre, lava, tira, joga no lixo, põe detergente, joga água limpa, fervendo, para não sobrar cera, porque a cera pode atrapalhar seu trabalho, né? Que vai ser uma resina termo, vai contaminar a resina termo. Então, isola com isolante apropriado, né? A base de alginato, né? Camadas finas, espera secar, passa mais uma. Né? Nessa região da contramúfula que eu gosto de colocar a resina, hoje em dia, né? Então, é uma piscinona aí,
E aí a gente verte aquela resina que a gente já misturou, termo, na proporção correta, nessa região. Não, né, no dente, como eu estou fazendo aqui, que eu já vi que não é legal. Tá? Às vezes a resina não entra em algumas áreas mais profundas. Aí se você põe resina dos dois lados, pode aprisionar ar no meio. Não faço mais isso. Só ponho nessa parte da mufla a resina hoje em dia, que é a contramufla, que é o piscinão da placa, né? Aí foi misturado um pouquinho de roxo, né? Depois eu comento um pouco sobre essa teoria do roxo, né? E aí foi feita a prensagem, devagar, na fase plástica, né? Pouco a pouco, até chegar a 1,250 toneladas, e a gente põe os parafusos, e aí espera um pouco, se a pressão cair, dá mais um pouquinho de pressão, aperta um pouco mais os parafusos, e a placa está lá dentro, borrachoide, né? Então ela precisa ativar essa resina aí com o calor. Então tem várias formas de polimerização, né? A gente comentou até micro-ondas, água quente, termopneumo-hidráulica, né? Então, com todos os cuidados para não dar bolha, principalmente aquecimento rápido, que é perigoso. Aí aquele trabalho de garimpagem, né? Retirar o seu tesouro lá do meio da rocha, né? Então, a gente sempre protege a placa, né? Protege ela naquele buraco onde a gente pôs a resina, devolve ela lá para o piscinão, devolve, porque ela fica mais protegida, mais difícil de quebrar. E a gente vem devagarzinho, né? Bate aqui, bate ali e tal. Se tiver um martelete hidráulico, aí é um espetáculo. Ele vai quebrando tudo, né? E aí é bem rápido, né? Mais seguro até. Mas o gesso especial trinca fácil nesse caso, e ele vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, até que a gente limpa, escova, passa lecron, ultrassom se necessário, cutuca, lava, e aí ela está limpa. Só precisa dar acabamento. Tem rebarbas, tem marca dos dentes ainda, né? Olha a marca dos dentes, aí eu vou tirando, planificando, planificando. Eu já poderia ter feito a cera, né? Plana, para quem prefere, né? Aí eu queria garantir que estava tocando, então eu queria ver a marca dos dentes, mas hoje em dia eu já vejo que não adianta muito isso. Vai ter que ajustar, não tem jeito, tem que fazer um ajuste mesmo depois que ela fica pronta, tá? Então, tá ali, planifiquei, e teoricamente deveria estar encostando ainda, né? Quando oclui lá no articulador, né? Mas alguma distorção faz com que não, tem que ajustar. E, inclusive, pelo lado de dentro, né? Então, eu ponho carbono por dentro, entre o modelo e a placa, né? Tem o modelo, põe o carbono, põe a placa. Se ela não entra, não força, senão quebra os dentes. Devagarzinho você não entra, tira. Aí você vai observar aonde está encostando, né? Então, aquelas áreas provavelmente retentivas, né? Mesmo fazendo alívio, ainda sobrou alguma área retentiva, né? Então, ali tem que desgastar essas marcas de carbono. Agora, se a gente olhar bem com detalhe, a gente consegue perceber pela foto que tem umas sujeirinhas de gesso ainda, que saiu da mufla lá, que quebrou o gesso. Eu estou vendo um gessinho rosa ali. Então, tem que, antes de colocar a placa, tem que estar completamente sem gesso, senão ela não entra. Esbarra na sujeirinha lá e não entra, né? Então, tem que limpar melhor isso daí, hein? Então, mas com a broca tira as áreas retentivas, que vão marcando no carbono, né? Cada vez não entra, vai de novo, carbono, põe, não entra, marcou, vai tirando de marca, pum, taram, encaixou. Au! Então, aí sim. Então, vocês vê que perde um tempo isso daí, né? Esse ajuste aí para a placa de mordida encaixar no modelo. Então, se a gente faz uma placa de mordida e não duplica, aí a gente tem a placa e não tem um outro modelo, né? Porque o modelo quebrou, para a gente conferir se está encaixando no modelo. E se a gente manda para o dentista, isso daí, aí ele que vai ter que pôr carbono por dentro e ficar, será que entra? E às vezes ele nem sabe desse macete do carbono, então aí ele começa a te xingar.
Então, é uma vantagem esse modelo aí para você já agilizar o trabalho. O dentista, quando encaixa a placa na boca, ele não precisa ajustar, ele fala, nossa, olha esse técnico aí, que beleza, né? Então, não precisei quase ajustar o negócio que ele já encaixou. Então, é legal isso aí, tá? Dá credibilidade para vocês. Muito bem. E aí, falta ajustar a parte superior, que se voltar para o articulador, né, montar no articulador esse modelo que você tinha guardado, montar, e aí com a placa tal, vamos ajustar? Vamos. E aí você vai perceber que ele está tocando na parte posterior, mesmo tomando cuidado, deixando as piscininhas lá, tá encostando, para, né, para provar para mim mesmo que estava encostando. Na hora que chega no articulador, só a parte posterior encosta. Então vamos lá, devagarzinho, planificando, vai ajustando, né? Cúspide de balanceio, não precisa tocar, pode tirar aquele pontinho que está para vestibular, pode tirar, não tem problema, né? Ali não precisa encostar. E aí, conforme você vai desgastando, ela vai encostando melhor, vai tocando cada vez um pouco mais para anterior, um pontinho aqui, outro ali, outro na região de pré. Tá melhorando, põe carbono, desgasta tudo por igual de novo, mais um pontinho, tá melhorando, põe o carbono, desgasta tudo por igual de novo. Opa, encostou tudo. Encostou a parte anterior, encostou pré, molar, tudo por igual? Beleza. Aí precisa passar uma lixa e polir para entregar o trabalho, né? Então, aí então estamos vendo aí essa lateralidade, né? Que tem aqui a canino, né? Aí uma vista posterior e aí no paciente, né? No paciente. Tá? Então fazendo os movimentos, né? Protrusão, retrusão, ali a guia incisivo. Quando vai para o lado tem a rampa da guia canino. Né? Nesse caso, a gente já tinha aí percebido que tinha um dente meio extruído. Né? Esse pré aqui, ó, esse dente 14, tá bem fora da posição. Tanto é que a placa ficou até meio, não ficou plana, ela ficou com uma área mais funda aí ao lado da guia canino, né? Porque o dente superior, ele está em supraversão, né? Ele extruiu um pouco. Então, um dos motivos que ele tinha estalos e tal, dor de cabeça, era esse dente, que inclusive estava começando a ficar com mobilidade. Então, depois que a gente foi percebendo isso, né, que esse dente estava extruído, a gente ajustou um pouco a altura desse dente, diminuiu, né, e aí já está diminuído o dente, tá? Então, aquele premolar, né, que era um obstáculo nesses movimentos, já que estava extruído, né? Então, assim foi feito o tratamento de ATM deste paciente, né? Usando placa, ele relaxou, a mandíbula foi para a posição correta e a gente acabou percebendo, né, a extrusão, né, daquele dente que trombava no meio do caminho e estava prejudicando o dente e a ATM. Né? E aí falamos algumas coisas sobre porosidades, né, causas de porosidades em resinas e chegamos finalmente nessa parte da aula que era a técnica com plastificador, né, o plastificador a vácuo, né? Então, são máquinas, tem várias marcas, né? Algumas não têm a bomba a vácuo, ela é ligada no compressor, são menorzinhas, e outras são maiores, mais altas. E nessa parte de baixo dela, azul, no caso dessa, ela possui uma bomba a vácuo, bem potente, né? E onde puxa o ar, né? Puxa o ar. Nessa parte intermediária, essa plataforma, ela tem um dispositivo que destrava e ela sobe e desce. Nessa parte, a gente tem uma parte redonda que destrava e coloca vários tipos de placas. Tem placas redondas, quadradas, placas de silicone, né, placas cristal, que são grossas, transparentes e tem fina também a cristal, né? Mas são rígidas, tá? Tem placa leitosa, que ela não gruda na resina, nem na resina foto, nem na resina acrílica, dá para fazer provisório. Então tem bastante utilidade, né? E aquela parte superior desse aparelho, a gente tem uma resistência que varia de marca para marca. No caso dessa da BioArt,
é uma resistência de carbono, ela aquece bem rápido. Né? Mas outras marcas já utilizam também essa resistência de carbono. Né? Tem algumas que demora para aquecer. Você liga, ela demora mais um tempo para aquecer. Tá? Ok, então esse é uma plastificadora a vácuo. Tá? E essas placas que vendem, olha lá, tem cristal de 1 milímetro, que é rígida, cristal 1,5 milímetro, cristal 2 milímetros, leitosa, não gruda na resina, leitosa, soft, 1 milímetro, soft é de silicone, né? Um tipo de silicone que é macio, né? Material resiliente, né? Então, se você entra no site dos fabricantes aí dessas placas, por exemplo, da própria BioArt, tem as indicações para cada placa dessa, né? Então, tem uma tabelinha, ó. A soft serve para fixar bracte, né? Então, o dentista põe os bractes e para posicionar os bractes. Então, ele faz no modelo, copia, e aí vai para a boca, ele já sabe mais ou menos aonde vão estar os bractes, né? Que ele planejou no modelo antes. Para não sair colando e, de repente, ficar fora da posição. Né? Então temos clareamento, aquelas placas finas de clareamento, ou aplicação de flúor. Dá para fazer casquete, lembra que a gente falou que dava para moldar com casquete, né? Fazer uma espécie de um chapéuzinho no preparo, que dá para fazer com essa placa cristal fina, né? E aí recorta, faz com um chapéuzinho transparente para moldar preparos, né? Moldagem de casquete. Dá para fazer como se fosse o formato dos dentes, uma matriz, uma muralha, só que transparente. Então, o dentista consegue aplicar resina foto, põe esse formato que ele quer dos dentes, que vai ser quando a restauração terminar, e ele vai ajustando e vai pondo luz. A luz atravessa o material, polimeriza, ele tira, acrescenta mais material, põe de novo a forma. Sabe, como se fosse uma forma que ele produziu em laboratório para não errar o formato na hora de realizar o trabalho na boca. Né? Muitos usam silicone, só por lingual vai aplicando sobre o silicone. Alguns gostam de ter a vestibular também. Né? E então o formato completo do dente numa forma transparente. Basicamente é isso. Né? Então essas resinas leitosas não grudam essas placas leitosas não grudam na resina. Tá? Então, a placa miorrelaxante, a soft, a gente já comentou. Alguns artigos aí que eu coloquei para vocês mostram que as mais eficientes são as rígidas. Né? Agora, protetor bucal é legal com a resiliente, né? Aquele protetor para esporte. Né? Então, é um trabalho que está sendo muito realizado, né? Porque a busca pelo esporte também, agora na pandemia não, mas também está em alta, vamos dizer, né? Então, esportes radicais também. Placa de mordida, então, a rígida, tá? É melhor mais grossa, porque você vai ajustar, né? Então, a de 2 milímetros, por exemplo, tá? Então, são algumas placas aí que têm algumas características interessantes. Fiquei com inveja, assim. Vou ter que tomar um gole aqui. Então, deu água na boca. O meu tá azedo, tá sem açúcar. Ok, então, olha essa placa que interessante. Ela vem embalado a vácuo, tá? Por que será? Então, se a gente olhar com cuidado, não está dando para ler direito. Vamos ver se a gente aproxima, só para ver aqui. Placa cristal, 2 milímetros. Ali tem código de barra, que dá para rastrear o produto. Validade 1 ano. Sinal que, veja, plástico, né? Normalmente tem uma validade grande, né? Pô, o negócio demora milênios aí para degradar, né? Então, mas esse é um plástico também, então, que não é tão resistente assim, vamos dizer. Ele tem uma degradação para aquilo que a gente faz. Como assim? Não estou entendendo. Veja o outro lado da embalagem. Atenção! Material higroscópico. Higroscópico. Quem lembra o que é higroscópico? Tinha uma coisa que a gente estudou que chamava expansão higroscópica. Quem lembra? Expansão higroscópica. Capítulo. É o quanto ele consegue absorver de água.
Muito bem, está relacionado com absorção de água. Perfeito. O gesso, quando a gente estudou, se a gente fizesse o gesso, espatulou, ele está tomando presa, e a gente começa a molhar ele por fora, como se quisesse alisar, por exemplo, é comum, né? O gesso, ele permite que essa água penetre. Então a água começa a penetrar e a expansão aumenta. É isso que, por isso que se chama expansão higroscópica, porque teve uma absorção de água, né? Fala, Ugolino, chegou por aí na área. Então, tem uma expansão porque a água penetrou no gesso. Esse material, ele é hidrófilo, ele adora água, né? Então, ele absorve água muito facilmente. Então, quando abrir a embalagem, armazenar as placas em dessecador e utilizarem até 30 dias. Dessecador, você pode, primeiro, hermeticamente fechado. Segundo, você pode colocar sílica coloidal, né? Aquelas pedrinhas de sílica, né? Que ela vai mudando de cor, né? Ou tem uns envelopinhos também, com sílica dentro. Quando ela vai mudando de cor, é sinal que ela está absorvendo água. Chega uma hora, não funciona mais, né? Então, tem que pôr essa sílica numa estufa, por calor moderado aí, para evaporar a água e ela volta da cor antiga, sem a água, né? Então, a sílica é uma forma, né? Então tem que, principalmente, guardar bem embalado isso daí, tá? Porque ela absorve água. E na boca também, ela vai absorver água. E por isso que a durabilidade dela não é tão grande. Mas quando a gente vai realizar o trabalho, se ela absorver água, daqui a pouco eu vou mostrar o que acontece com a nossa placa quando ela absorveu água, contaminou, né? Faz 2 meses que está aberta lá em cima da pia, e aí eu vou trabalhar, vocês vão ver o que acontece com essa placa, tá? Então, agora, se está uma beleza, ela vem até com tipo um celofane, uma película protetora, que é para evitar de a água, né, entrar nesse material. Então ela vem ali com uma película protetora, né, e aí a gente remove essa película, né, e ela, quando é aquecida, essa placa, ela começa primeiro a ficar mais transparente do que ela estava, sabe? Ela tá meio, dá para ver um pouco assim os contornos dela, tá? Aí quando ela começa a aquecer, parece que ela vai ficando mais invisível, vamos dizer assim. Né? E ela começa a baular, assim, já começa a criar uma barriga, está derretendo o negócio, está plastificando, temperatura de transição vítrea, né? Então aquele material começa a plastificar. Olha lá o que aconteceu com esta placa quando estava contaminada com água. A água começou a borbulhar de dentro dela e olha só o que aconteceu. Ficou placa de mordida, ia virar a pururuca, né? Então, muito cuidado, né? E é muito comum, para quem já entrou nessas comunidades de técnico em prótese dentária, no Facebook e tal e coisa, é muito comum o pessoal pedindo ajuda. Meu Deus, o que aconteceu com esse material? Eu coloquei lá e ficou cheio de bolha, tal e coisa. Então, aí você vê que as pessoas se explicam, tal, né? Contaminou com água, tá contaminando, tal. Então, o ruim é que às vezes você pega numa dental pequena e aí eles abrem a embalagem e vende de um em um. E às vezes o vendedor ali não sabe que o negócio contamina, né? E deixa, às vezes, mal armazenado. E aí vai vendendo de um em um. Quando chega na vender a última, já passou 2 meses, 3 aí, né? Então, já comprou com o negócio sem validade, né? Então, tem que ficar esperto com isso, tá? Ok, então algumas máquinas a gente tem que recortar até o modelo, porque ela não tem uma sucção tão eficiente, é um motor mais fraco, alguma coisa. Então o pessoal tira o céu da boca, por exemplo, né? Porque não vai ter placa de mordida no céu da boca, então desgasta. Para quê? Para o ar passar por ali e puxar a placa que está derretida, né? Então essa bomba
Às vezes, se aquelas que é ligada no compressor, é um pouco mais fraca. Não tem uma bomba vácuo. Está ligado no compressor, que ele transforma a pressão em vácuo, né? Mas não é tão forte. Então, é muito importante remover o palato, remover essa parte da língua, deixar o formato de ferradura para fazer placa de clareamento, placa de bruxismo, só para o ar passar, tá? Entretanto, essas máquinas que têm a bomba a vácuo já são mais fortes, tá? E não precisa. Tem gente que faz só um furinho no céu da boca para passar o ar melhor. Também é legal, ajuda, tá? Em vez de remover o palato inteiro. Tá? Mas reparem só como este modelo é retentivo. Né? Tenho 10 minutos e a gente retorna, tá? Esse modelo é retentivo. Ó. Você está vendo ali uma área que é mais volumosa e tem uma área para dentro, assim, que vai formando uma luz. Você consegue ver a luz passar. Aquilo lá é uma área retentiva e que se a placa abraçar, e ela é rígida, na hora de tirar a placa, quebra o modelo. Né? Então a gente. E vai ser difícil tirar, vai enroscar, aí tem que passar o disco. Né? Então a gente pode usar aí ó, outra área retentiva, aí, ó, uma área que vai enroscar. Né? Então o fabricante também pode fornecer aí a granalha de vidro, né? E ele já vem com o recipiente correto, que coloca ali o modelo com granalha em volta. Então, essas pedrinhas aí de vidro, essa granalha, passa o ar. Essa é uma vantagem, né? Porque são bolinhas, então o ar vai passar, vai ter o ar né? Fazendo a sucção aí do material. Né? E essa granalha você põe até a altura que você vai fazer a placa. Então, aí a placa não abraça o modelo inteiro, ele abraça o modelo e aí faz a curva aonde tá as bolinhas de vidro. Né? Tem gente que usa massa de vidraceiro. Eu usei essa massinha aí, de criança não gostei, sabe? Melecou um pouco, as bolinhas, fica tudo mergulhado aí dentro. Deu um pouco de trabalho, sabe? Sujou um pouco. Então, no começo, quando eu fazia, eu usava isso daí. Mas eu vi o pessoal usando massa de vidraceiro, funciona melhor, viu? Então, para colocar isso daí, é o limite onde o material vai abraçar o modelo para a gente fazer a placa. Aí coloca lá, olha lá, o limite, né? O plástico, né? Aquela placa que foi cristal, que foi plastificada na hora que foi puxada pela pressão aí pelo vácuo, né? Pela tração, na verdade. Então, ela abraça os dentes e, opa, não posso ir lá para baixo, tem um limite, né? Então, mais fácil de remover, né? Então, veja aqui ela funcionando, né? Um vídeo que faz tempo já, né? E essa máquina funcionando. Então, você vê que ligou, já teve um aquecimento rápido da resistência. Essa parte que parece o Sherlock Holmes aí, né? A lupa do Sherlock Holmes, né? A gente tira e coloca a placa, que no caso aí é a placa rígida, né? A placa rígida. Se eu não me engano, era de 2 milímetros. Aí a gente trava o sistema para a placa não escapar, né? Para ela não sair da posição, volta ali para começar a plastificar, né, essa placa. Né? Então ela aquece, ela começa a ficar mais transparente, meio a baular. Como é uma placa grossa, eu posso virar esse sistema aí e fazer panqueca, cozinhar dos dois lados. Né? Então então teve uma melhor plastificação dos dois lados da placa. Só que nunca esquece de voltar para a posição original, porque é a posição que tem o encaixe certo. Aí eu coloco o modelo lá com a granalha, já com o limite onde a placa vai ser realizada. Tem uma trava, eu destravo, aquilo desce. A máquina ligou, faz um barulho até que grande, né? Que é vácuo, né? Deixa uns 10 segundos, tiro aquela trava. Dou acabamento. Dou acabamento com a broca. Tá bonitinha, encaixando. Mas vejam só, tem o formato dos dentes, a placa tem que ser plana, não pode ter o formato do oclusal. Então, normalmente, o ideal é a gente acrescentar um pouco aí de resina,
acrescentar um pouco de resina de rápida mesmo. É melhor fazer isso no articulador para você conseguir fechar e marcar os dentes, né, ter a posição certinha da oclusão, né? Então, deixando essa camada bem uniforme, né, dar um pouco mais de resistência e principalmente ser plana para ter a liberdade dos movimentos, né? Ajeita ali a resina, tira os excessos com o Lecron, põe pressão de 20 a 60 o pessoal usa, eu tenho usado 40. Passa a drila se necessário, passa a lixa grossa, média, depois fina. Vai no torno com pedra pomes, branco de Espanha, né, em alguma pasta aí de polimento, que existem vários no mercado. E aí está pronta essa placa, que tem suas desvantagens, né? Tem um certo remendo, vamos dizer assim, né? De dois tipos de resina diferente, né? Tem a parte da placa, da placa que é plastificada, ela é bem hidrófila, absorve água, e isso daí diminui a durabilidade da placa, né? Então ela amarela mais rápido, né? Então, em relação a esse amarelamento, muitas vezes eu coloco o roxo, é uma dica só, vai ter isso na aula de cores em breve, tá? Eu coloco o roxo, que ele não para ficar roxo, mas para tentar inibir a cor amarela, né? Que tende a ir amarelando a placa autopolimerizável, né? Então, às vezes até na termo eu ponho um pouco, né? Porque o roxo e o amarelo são cores complementares, né? Não sei se vocês já ouviram essa teoria das cores complementares, mas é bem interessante. Depois a gente vai falar com calma sobre isso, mas imaginem as cores primárias. Já mudou as cores primárias também, mas como a gente aprendeu na escola lá, lembra? Azul, vermelho e amarelo. Azul, vermelho e amarelo. Se eu pego o amarelo, sobram, que eu não peguei, o azul e o vermelho. Se eu junto os dois, dá roxo. Então, o amarelo, que ficou sozinho, ele é o oposto dos outros dois que eu juntei, né? O amarelo é o oposto do roxo. São completamente opostos, né? Então, o roxo tem tudo que o amarelo não tem, que é o azul e o vermelho, né? Então, existem outras cores complementares, tá? Isso daí é muito comum na natureza. A natureza, quando quer chamar atenção, ela combina as cores complementares, né? Que é o roxo e o amarelo, o verde e o vermelho, o laranja e o azul, tá? Então, são contrastes aí. Quando você quer ir para a balada, uma dessas combinações é o que mais vai chamar atenção, né? Então, além de ir sem roupa nenhuma, que também chama bastante atenção. Então, o próprio dente e a gengiva, né, é um contraste interessante, né? O roxo e o amarelo, né? Na natureza da nossa boca já existe um contraste para chamar a atenção dos dentes, né? Então, a gente usa concentrado de roxo, existem pigmentos, né, roxo, que a gente põe um pouquinho na resina para evitar que ela amarele, né? Então, se você quiser, não tem problema, quer fazer roxo mesmo, o aparelho vai demorar mais ainda que apresente uma aparência amarelada, né? Então, é assim que a gente utiliza aí o pigmento para evitar essa desvantagem das resinas altas, tá? Mas nada compara com a boa e velha resina termo, né? Que não tem monômero residual, né? Ela é mais resistente, mais transparente, né? Quando é bem feita, né? Então ela tende a durar mais, né? Então não tem pigmento aí que melhore a resina, né? A termo é a melhor forma de fazer a placa de mordida, né? Então é isso que a gente viu nos artigos que eu mandei para vocês, tá? Então nós vamos retornar aqui agora para a gente comentar um pouquinho sobre o questionário. Antes eu vou ver se eu consigo mostrar aqui um vídeo bem rápido, tem 1 minuto, vamos ver se eu consigo. 1 minuto, né? Eu acho que não vai dar, porque eu não sou tão rápido assim, né? Mas é um vídeo só para vocês entenderem aí outras utilidades dessa máquina. Olha lá, fazendo protetor bucal.
tá? Protetor bucal, né? Então, mais ou menos igual eu mostrei. Olha lá o modelo sendo colocado ali, né, naquela base, né? Você pode usar a granalha de vidro também. Olha lá, usando a granalha de vidro, que beleza, né? Então, vai ter a placa específica para fazer o protetor bucal, né? Então, coloquei ali. A placa já foi aquecida dos dois lados, né? E na hora que eu descer esse material para proteção bucal, que é um material resiliente, uau, né? A bomba a vácuo puxa esse material, ele abraça o modelo, e olha que interessante. Continuando então o vídeo ali que a gente estava vendo, olha que interessante, né? Então, olha lá, foi, né? Então, plastificado nessa parte aqui, foi meio correndo, eu vou voltar, né? Olha lá, então, o momento em que... Ah, meu filho, vai na fé, você consegue, querida. Peraí que o computador está pensante, aí, tá tudo bem, vamos em frente. Apertando o play ajuda. Essa parte aqui, então, em que funciona ali, né, a bomba a vácuo, né? Então, deu para ver bem ali a bomba puxando o material, né, que está plastificado. Olha, o material já está meio abaulado, a Adri voltou. Né, então, o material está meio abaulado. Ali sim, né, então o material copiou o modelo, tá? Só que o protetor, ele é fino ainda. Essa placa aí, ela tem 3 milímetros, então para fazer um protetor mais eficiente, então vai colocar mais uma placa. Olha que fácil o acabamento disso daí. Olha lá, ele sai que é uma beleza, porque o material é soft. Tem que tomar cuidado com as bolinhas, que eu falei, a bolinha gruda tudo no material, tem que... Isso daí cai às vezes no chão, depois de um mês você está encontrando bolinha ainda. Então limpa bem direitinho, protege. E aí, olha lá, sai tranquilo, porque o material é soft. Olha que beleza o acabamento, recorta nos limites aí desejados. Então, tira o excesso de material. E protetor bucal. Cortando, vou adiantar um pouquinho no vídeo. Passa o motor, tira as quininhas, né? As rebarbinhas e tal. Agora ele vai cobrir com uma placa branca, né? Vai ser palmeirense. Então, olha esse detalhe, ele já dá uma aquecida com a placa virada, né? Então ele não vira duas vezes, ele já vira, já aquece. Enquanto isso, ele passa foguinho na outra. Eu já vi gente fazendo com secador de cabelo também, para que uma placa grude na outra. Então, enquanto uma lá está esquentando, ele está esquentando a verde que ele já fez. Então ele passou um foguinho lá, deu um bafo quente ali e tal, para dar um brilho, sinal que deu uma plastificada. A de cima está plastificada também. E mais uma vez desce essa plataforma, liga o vácuo e as duas, né, então, aderem. Né? Aí a gente faz tudo de novo, tesourinha, faz a demarcação aí da onde vai recortar, né? Para não recortar errado. Você pode também passar, em vez da tesourinha, passar um disco, do jeito que ele está fazendo aí. E olha lá. Então, o protetor. Então, bucal. Então, tem que fazer um ajuste. Fazer um ajuste aí da altura, para pegar por igual, como se fosse uma placa de mordida. Tirando a marcação dos dentes ali, que o paciente lhe deu uma plastificadinha, e o paciente ocluiu. Então, esse disco, essa roda é muito legal para dar acabamento, está tocando por igual, está protegido por rolê. Então, protetor, pode cair de boca agora que não arrebenta. Eita, então tá bom. Esse daí é a placa aí, protetor bucal, tá? Ô, Marcelo, Eu. eu tô com uma dúvida aqui. Na verdade, não sei se pode falar aqui, né? Por causa do tempo.
Pode, lógico. Pode sim. É, quando eu lutava, a gente comprava um protetor que ele era moldável na boca. É, você Sei. esquentava ele e colocava na boca. É o Aham. mesmo princípio? É o mesmo princípio, né? Eu só não sei a qualidade do outro produtor. Eu nunca vi o que o material é silicone. Você esquentava também. Isso, esquentava, fervia numa água e na hora que ele Encaixava tava mole, isso, encaixava, fechava, e aí mordia. mordia ele para ficar com os dois encaixados. Isso, É, exatamente. tem alguns que são, dá para fazer também com essas placas com um modelo encaixado, né? É um pouco mais difícil, mas dá também, né? E a vantagem desse é que é mais fácil, né? Você põe ali já na hora e já dá o formato na mordida, né? Tá? Mas eu Exatamente. não sei te falar a qualidade, não, se é a mesma, tá? Não, beleza. Acho que no laboratório fica mais caprichado, polimento e tudo mais, adaptação, né? Tende a ficar. Finalização, né? Ah, é, adaptação acho que deve ficar melhor, tá? Muito bom. Então, nós ficamos aí devendo a correção das perguntas. Eu acho que não dá tempo da gente falar todas hoje, responder, mas a gente já começa aí devagar para eliminando essas dúvidas aí do questionário. Não sei se vocês responderam o questionário que eu enviei. Chegaram a responder? Vamos tentar então. Quais as características de uma oclusão ideal? Vocês lembram aí quais as características de uma oclusão ideal? Não? Quem pode me ajudar a lembrar aí algumas características da oclusão ideal? Vai, Aline, Estabilidade ajuda aí. mandibular. Hã? Estabilidade mandibular. Chave de oclusão. Molar. Chave de oclusão molar. Muito bem, isso é uma característica de uma oclusão ideal. O molar está indo ali e ocluindo no lugar certo, não só o molar, como todas as cúspides de trabalho, ocluindo nas devidas fóssulas ou entre os dentes, né, dependendo do tipo de oclusão, mas uma oclusão com as cúspides de trabalho ocluindo corretamente, né, inclusive a chave de oclusão molar. Muito bem. Ponto positivo para Eliette, hein? Então, quem mais que seria importante uma oclusão ideal? Quem lembra a respeito disso aqui? Ó? Não dei a dica aí? Eu. Protrusão, não. Hã? Protrusão, não. Não fiz protrusão, não. Ó. Contatos simultâneos. Bilaterais simultâneos. Muito bom! Contatos bilaterais simultâneos. É outra característica de uma oclusão ideal. Você fechar e os dentes dos dois lados encostam ao mesmo tempo. Né? Se encostam um lado primeiro, já tem alguma coisa errada aí. Né? Então, contatos bilaterais simultâneos, perfeito, característica de uma oclusão ideal. Quem mais aí? Acho que é só a Eliette mesmo. Vai, Aline, você caiu, voltou, fala aí uma Aí característica. eu voltei e tô perdida de novo. Então, uma característica da oclusão ideal. Fala para nós aí. Resposta da primeira pergunta. Quais já foram ditas? A gente já falou contatos bilaterais simultâneos e chave de oclusão molar. São duas coisas importantes. Quem mais? Tem que ter aquela centralização do côndilo, é isso? Côndilo centralizado. Muito bem. Então, assim, a pessoa tiver uma oclusão cêntrica, né? Então ela fecha a boca e aqui o côndilo está centralizado dentro da fossa mandibular, perfeito. E quando ela está em relação cêntrica, que é uma posição de repouso, ele também está numa posição centralizada, um pouquinho mais para anterior de nada, assim, mais centralizado, né? Na mesma posição, os dois lados, né? Então, na oclusão cêntrica também está centralizado, sem estar um mais para frente, outro mais para trás, o côndilo, os dois, né? Em oclusão cêntrica é o ideal. Muito bem. Outra característica são em relação às forças. Quem lembra? Como que são as forças que vão nos dentes?
Forças Axiais. axiais, exatamente. Então, as forças indo no sentido do dente, sem forças laterais, né? Então, os dentes posteriores foram feitos para suportar forças, né, no longo eixo, né? Então, cargas axiais é outra característica aí da oclusão ideal. Então, a gente tendo chave de oclusão molar, a gente já é classe 1, é o ideal, né? Classe 1 de Engel, né? Então, as cúspides de trabalho ocluindo no lugar certo, chave de oclusão molar, contatos bilaterais simultâneos com ATM centralizada, cargas axiais. E agora falta uma em relação aos movimentos. Quem me diz? Movimentos com Guia canino, guia incisivo. perfeito. Movimentos de protrusão e lateralidade com guias anteriores, né? Então, os dentes anteriores dão uma guia que faz que os dentes posteriores desencostem. Isso protege os dentes posteriores, né? Eles não ficam trombando durante os movimentos. Então, a guia incisiva e a guia canino, né, protegem os dentes aí durante os movimentos. Então, é característica de uma oclusão ideal. Né? Característica de uma oclusão ideal. Muito bom, agora acho que falamos tudo. Né? Explica a diferença da classe 2, divisão 1 e 2. Então, a classe 2, a gente tem dois tipos de classe 2. A divisão 1 e a divisão 2. Qual a diferença? Divisão 1 e divisão 2. Classe 2, Essa eu divisão não 1. fiz. Hã? Não lembro, não fiz, na verdade, essa. Não lembra disso daí? Tá bom. Não, é porque assim, eu fiz alguns, só que eu tô assistindo a aula fora da minha casa. Ah, entendi. Não tem problema. A gente vai falando, vai memorizando. Já estava lendo. A Eliette, lembra ou não? A Adriana tá quieta, podia falar também, hein? Eu respondi, a classe 1 tem maior overjet e a classe 2, a divisão 2 tem maior overjet. É isso? Tá certo, tá certo. E aí, as características lá de um e de outro. De Quer respiração. dizer alguma coisa mais? Assim, Por exemplo, a divisão 1 tem inclinação vestibular dos incisivos superiores, trespasse horizontal aumentado, curva P acentuada, obstrução nasal e respiração bucal. certo. E a divisão 2, os incisivos centrais são verticalizados e os laterais são vestibularizados, é isso, né? Perfeito. Sobre mordida profunda. E essa palavra eu achei muito bonita. Fui procurar o que é arcos dentários menos atrésicos. Quer dizer, eles Menos são mais estreitos. estreitos que o normal. Isso, muito bom. Então, são normais, etc. E é fator hereditário. muito bem. Então, a classe 2, divisão 1, normalmente a causa é porque a criança ou chupou chupeta, ou chupou o dedo, né? Um fator externo aí que desencadeou esse problema. E como você falou, muitas vezes tem um overjet, né, acentuado. Então, os dentes eles estão indo para... Espera aí que deu um negócio estranho aqui. Não sei o que é isso. Fecha. Ok. Né? Poxa vida. Ok, peraí, só para mostrar aqui uma coisinha que eu queria mostrar para facilitar o entendimento. Então, veja aqui. Né? De novo, meu querido. Por que você está fazendo isso comigo? Aí. Então, aqui, ó, a pessoa chupou chupeta, né? Então, a gente tem aí um overjet, um distanciamento horizontal
Normalmente isso acompanha posicionamento da língua, né? Então a pessoa começa por interposição da língua e o tratamento ainda quando é criança, né? Seria um impedidor de língua, um reeducador de língua. Então ela começa a respirar pela boca também, às vezes vai ficando com esse palato profundo, né? Então esse caso a gente chama, né, foi classificado, né, com classe 2, divisão 1. Tá? Então, inclinação vestibular, trespasse horizontal, né, esse trespasse para frente aumentado, o arco mais atrésico, né, a curva de espia acentuada, a função anormal dos lábios, porque o dente está ocupando o espaço dos lábios, e obstrução nasal por causa do palato profundo e respiração pela boca, né? Agora, então isso a gente chama de mordida aberta, né? Então, classe 2, subdivisão 1. Tá? Agora tem também o classe 2, né? Divisão 2, que aí o trespasse não é mais para frente e não tem mordida aberta, é o contrário. É um trespasse acentuado vertical, mordida profunda, em que, sobre mordida profunda, né? Em que a pessoa acaba, às vezes, mordendo o céu da boca ali por trás, né? Dos incisivos. Os incisivos ficam muito escondidos atrás. Os inferiores ficam muito escondidos ali atrás dos superiores. Então, normalmente, o motivo é genético, é um fator hereditário que isso aí. As crianças já têm sobremordida profunda, quando tem dente de leite, né? Então é normal em criança, com dente de até 6 anos, tá? Mas esse fator depois, quando na fase adolescente, né? Então quando começa a ter os dentes permanentes, já é ruim, né? Então já tem que ser corrigido, e normalmente o aparelho para corrigir esse tipo de problema é a placa de altura. Né? A placa de altura ela é um platô de resina na região anterior, eu já comentei. A criança ou adolescente oclui naquela região, né? Oclui naquela região, e a parte posterior acaba não encostando. Né? Então a gente deixa aqui na frente a posição ideal dos dentes. Não deixa morder profundo, a resina não deixa. Né? O platô de resina não deixa, é um tipo de uma placa de mordida anterior. Ordem na resina. E aí, com o tempo, os dentes têm uma pequena extrusão, vai extruindo, eles tendem a se encostar e aí mantém aqui na posição que a gente queria. Então, é uma forma de tratamento, né? Essa placa de altura. Né? Então, esse problema não altera muito a posição da língua, dos lábios, né? Não tem esse problema de respiração bucal, né? Então, tem algumas alterações musculares só. Né? Então, é menos grave, vamos dizer assim, né? Até porque, nesse caso, ela tem guia incisivo. Né? Se ela fizer a protrusão, ela vai ter uma guia incisivo acentuada, uma parede na frente. Até difícil fazer a protrusão, parece que não vai. Trava, que tem uma parede na frente, porque está com muita sobre. Mas tem uma guia incisiva, é melhor do que não ter, né? Como uma mordida aberta, né? Mordida aberta, isso é bem paulista falando mesmo. Então, essa é a diferença da classe 2, divisão 1, para a classe 2, divisão 2. Ok? Muito bem. Então, a próxima pergunta é: o que é classe 3? O que é classe 3 de Engel? Classe 3, o que é? Classe 1, normal. Classe 2 tem a subdivisão 1 e 2, já falamos. E classe 3, o que seria? Diga lá, Ugolino. Tá querendo me lascar, hein, meu? É? Eu vou passar essa, bicho. Eu tô por fora pra caramba aí. Classe 3 é quando a mandíbula está para anterior, aí, em relação ao superior, né? Então, quando ou a mandíbula cresceu demais, né? Ou a mandíbula cresceu demais, ou a maxila cresceu de menos, né? Então a gente fica com um perfil assim, né?
invertido, né? Invertido. E os inferiores aí estão para anterior aí, né? Para frente em relação ao superior. Não tem guia, né? Essa daí, a pessoa vai para frente, vai mais para frente ainda, né? Faz protrusão, vai mais para frente ainda. Então, né, inclusive na região dos molares, isso daí altera esse posicionamento, né? O molar com molar não fica molar com molar. O inferior tende a ocluir lá na região dos prés, né? Então, acaba... Então, não tendo nem a chave de oclusão molar, porque a mandíbula veio para frente. Tá? Olha lá, aquele caso de classe 3, tá? Classe 3, prognata, né? Prognata, né? Inferior. Muito bom. Então, a próxima pergunta. Cite tipos de grampos. Tipos de grampos. Né? Quem lembra aí? Tipos de grampos, para falar para nós. Tipos de grampos de ortodontia. Não vamos falar dos cabelos. Vai de cabeça, vai? Fala. Grampo gota. Grampo gota, muito bem, é um. Oto. Lá, onde será que eu vejo? Olha a dica. Outro grampo. Então, a gente tem alguns grampos, né? O grampo gota que a Aline falou é esse aqui. Né? É um grampo, então, que a gota fica perpendicular ao dente, tem uma pequena volta que vai para o oclusal. Para que serve? Todos os grampos, não importa se é grampo gota ou outro, serve para reter, né? Para ter retenção. Senão, o aparelho que a gente está fazendo fica caindo, a pessoa vai subir a voa, né? Então, ele não pode ficar soltando. Então, para não soltar, precisa ter grampos de retenção. O nome já diz, grampo de retenção. Tá? Então, tem o gota, óleo interproximal, já fica de ladinho, é outro tipo de grampo. Né? Olha lá o grampo circunferencial, também chamado de meio Jackson, porque é uma variação de um grampo Jackson. Ok, olha o tom lá no canto. E aí, temos... também, então, o grampo Adams, também que ficou faltando, o circunferencial, e o grampo Adams, né, que ele tem aí uma espécie de um gol, uma trave, né, retangular na vestibular, geralmente nos molares, né, então, e depois duas voltinhas que ficam entre os dentes ali, na cervical, ali, na região interproximal, que é o que vai dar retenção. Aquilo lá, o dentista ativa pelo gol, pela parte reta, e aquela parte entre os dentes, ela entra um pouquinho, então dando mais retenção. Olha aí o grampo Adams, uma outra forma de fazer, com esse gol um pouco menor, essa parte, né, então quadrada. Muito bem. Uma coisa interessante que eu falei de manhã, né, que é legal a gente comentar, vocês vão estudar em PPR no ano que vem, né? No segundo ano, vamos falar assim. Então, no segundo ano, vocês vão fazer PPR, e na PPR a gente tem grampos circunferencial também, temos grampo circunferencial, né? Temos outros tipos de grampo de ação de ponta, tal, mas é com metal fundido, né, feito de cobalto cromo, geralmente, né, um metal que tem uma certa flexibilidade, né, e que entra na área retentiva do dente. Né? Para quê? Para reter a prótese, para não ficar soltando. Olha que interessante. O grampo, ele passa a bossa do dente e ele entra na área retentiva. Né? Isso daí forçaria o dente para lingual. Imagina que o grampo está na vestibular e ele faz assim no dente. Ó. Abriu e entrou. Isso força o dente para lingual. O dente poderia se deslocar para lingual por causa desse grampo aí. Então, é muito importante na PPR, né, ter um grampo de oposição.
esse aqui é o grampo de retenção. O que fica na lingual é um grampo de oposição, geralmente um pouco mais largo, acima do equador, né? Então, quando esse começa a forçar o dente, esse daqui fala, calma que eu estou aqui, dente, você não vem para a lingual, você não vai sofrer, não vai ter pressão nenhuma, você nem vai sentir esse grampo entrando. Ok, então você tem aqui um grampo de retenção que prende, e um grampo de oposição que se opõe a essa força, neutralizando a força desse grampo que poderia danificar o dente. Né? Então, muito interessante. Na orto, a mesma coisa. Se a gente põe um grampo na frente aqui, poderia um circunferencial, ele poderia causar uma força para a lingual, por exemplo. Né? Aquele grampo toda hora entra, passa pelo equador, ele poderia ter uma força para a lingual. É menor que na PPR porque é um fio de orto. Mas o fio, quanto mais grosso, mais força ele vai exercer sobre o dente. Se for um fio de 0,9, por exemplo. Então é muito importante que na oposição esteja quem? A resina do aparelho. Né? A resina que você acrilizou ali, né? Tem gente que fala também acrilagem da resina, né? no palato. Quando você fez essa resina, é importante que ela chegue até a cervical do dente ali, por lingual ou palatina, a resina esteja lá, para que o grampo que está na vestibular não force o dente. Então, aquela resina, você não pode tirar com o motor e deixar só na gengiva, assim, ó, só contornando a gengiva. Não, ela tem que subir um pouquinho no dente e a resina, né, então fazer aí uma oposição, né, à força do grampo, tá? Então, é só um detalhe aí que eu quis aprofundar, porque eu acho muito interessante aí essa teoria de forças, né, de oposição, né, grampo de retenção e a oposição, que no caso da orto aí é a própria resina acrílica que vai estar protegendo. Muito bem. E já falei também a função dos grampos, é reter, né, a função. Qual é a função do grampo? É todos esses grampos, não importa, né, qual o formato deles, mas eles entram em áreas retentivas, com uma certa flexibilidade para não machucar, né? E retém a prótese. Né? Então, os grampos travam a prótese na posição para que ela não saia facilmente. O paciente consegue remover para higienizar, para escovar, né? Em algum momento que não tem necessidade de usar, né? Mas, quando ele coloca, né, o aparelho ortodôntico ou a prótese removível, né, elas ficam retidas, porque tem grampos de retenção, ok? Muito bem. A outra pergunta é: o que é ancoragem? Aí é um termo até físico, né? Talvez seja difícil explicar com as palavras o que é ancoragem. Alguém arrisca aí? Ancoragem. Ancoragem, pessoal, para falar essa pergunta aí, vá? Ancoragem, turma. Não, ancoragem Eu achei. para manter fixo o aparelho, né? Para manter o aparelho fixo na boca, não é isso? Para manter ele fixo na boca é os grampos de retenção. É o conceito de retenção, para ele ficar firme na boca e não ficar soltando. Ancoragem é parecido, mas é diferente. Tá? Vou falar já já. Fala aí, Eliette. Eu achei assim uma definição, mais ou menos. A resistência ao movimento oferecida por alguns dispositivos. Muito bom. Perfeito. Resina, botão de Nance, a própria resina e tal. Tá? Perfeito. Resistência ao movimento é uma forma bastante correta de falar. Eu diria também que é um dos princípios para a movimentação dentária. Tá? Para você conseguir movimentar um dente, você precisa de 3 princípios. Tá? 3 princípios. Eu coloquei a respeito disso também, a respeito da força. Isso. Que é a região do aparelho que fica ancorado para aplicação de força. Perfeito. Então, para a gente conseguir movimentar um dente, a gente precisa de uma ancoragem. Né? Então, por exemplo, hoje em dia se usa muito esses mini implantes. Né? Para a gente conseguir puxar aqueles dentes
paralingual aqui, fala, vem um pouquinho, vamos fechar essa arcada. Né? Então, ele pôs uma âncora ali, tum, né? Que é o mini implante. E aí essa mola está exercendo a força para puxar todo o resto. Né? Então, é aquela região que a gente não quer que movimente. É aquela região que está estável, que está ancorada, para que a gente consiga aplicar uma força e desloque a parte que a gente deseja. Né? Por exemplo, esse aparelho que a gente gostaria de distalizar o molar. Né? A gente falou um pouco do distalizador. Né? Então, esse último dente aqui, né, ele está com um sistema de expansão, né, um expansor que está aqui nessa área, que tem um expansor que vai empurrar o dente para a distal. Por isso que se chama, né, distalizador de molar. Né? Então, aqui é distal. Né? Então, está aplicando uma força. Toda essa região aqui da resina, ó, essa região que está abraçando os outros dentes, né? Então, essa região toda tem que estar bem adaptada, tem que estar bem, né, encostada nos dentes anteriores, é a ancoragem. Isso aqui está ancorado na boca para que eu consiga empurrar o dente para a distal. Senão o dente não vai. Se não tiver ancorado, o aparelho escapa para vestibular. Ih, não está ancorado, não vai conseguir empurrar nunca. Para aplicar uma força, precisa ter ancoragem, retenção, ou seja, são os grampos que não deixam escapar, que também, de certa forma, ajudam na ancoragem, tá? Mas é por isso que esses princípios estão muito relacionados, né? Por isso que eu falei que é quase, né? Então, a retenção é para não soltar, mas quando a gente tem ancoragem, é sinal que a gente já está aplicando força, né? Então, nem sempre a gente aplica força, mas tem retenção. Por exemplo, uma PPR tem retenção, mas não está aplicando força, não precisa de ancoragem. Né? Um mantenedor de espaço tem retenção, tem grampos, mas não precisa de ancoragem, não está aplicando força. Né? Agora, um distalizador de molar, uma mola qualquer que eu coloque, um dispositivo que quer empurrar, aí eu já preciso de ancoragem. Né? Uma área ancoragem, antigamente usava o pescoço para ancorar uma força que trazia o queixo para dentro, né? Então, o pescoço aqui, a área da nuca, era a ancoragem, e aqui a aplicação da força. Hoje em dia já não usa mais muito, pelo menos eu não tenho visto, aquela mentoneira, ou aquele extrabucal, né, que pegava aqui, eu usei também, né? A ancoragem, aí vem, puxa o dente, né? Então, existe o risco da cabeça vir para frente também. Tá puxando os dentes para trás e a cabeça vai para frente, mas tudo bem. Mas a cabeça não vai para frente, porque está ancorada, né? A ancoragem aqui atrás, puxando os dentes para lingual, para palatino. Tá? Então, só para vocês entenderem aí esse princípio da âncora, né? Da ancoragem. Interessante. Tá? Então, para conseguir ancorar, a gente tem que ter uma boa adaptação das estruturas aí da resina, uma maior área, quanto mais área, mais ancoragem, né? E essa resina tem que ter uma espessura adequada, porque se ela for fina, ela vai ter uma distorção, ela pode quebrar, ela pode entortar, e aí vai perder a ancoragem. Muito bem, ok? Então, cite tipos de molas, quem lembra? Aí já está aplicando a força. Né? Aí tem a ancoragem, tem lá o aparelho, tem a retenção, e alguém vai ter que ser empurrado, eu vou botar uma mola. Me fala aí. Né? Tipos de molas, quem lembra tipos de molas? Pensa. Tipos de molas. Então, como eu disse, a gente quer aplicar uma força, né? Não assim para destruir, mas para movimentar o dente. Então, tem que ser uma força branda, né? Uma força moderada. Né? Então, existem alguns tipos de mola, como a mola em L, né? Que é feito com fio, né? Ortodôntico, ângulo reto. Né? L com helicoide, quando dá essa volta, parece um retorno.
essa helicoide, ela aumenta a flexibilidade do fio, porque já que tem mais fio, ele fica mais flexível. A gente tem a mola de 2 braços, né? Então, alguns chamam de mola simples, né, que com ou sem helicoide, né, que seria uma mola só. Ou a mola dupla, que aí são 2 molas, né, em uma. Né, mola dupla com ou sem helicoide também, ou com um helicoide também. Pode ser mola dupla com um helicoide, mola dupla com 2 helicoides, ou mola dupla sem nenhum helicoide. Tá? São tipos de molas aí. Né, quem influenciou muito a minha vida nessa parte de mola foi o homem mola. Ele fazia muito bem isso daí. Brincadeira. Olha aí, na prática, essa doeu demais, né? Então, na prática, olha aí no fio de horta essas molas realizadas, né? Então, para quê? Para fazer força, né? Então, para empurrar um dente aí, para mesializar, para distalizar, né? Para corrigir a posição dele, lembrando que para conseguir fazer isso, todo o aparelho precisa estar bem ancorado, senão não consegue empurrar aquele dente. Muito bem. Então, quando utilizar a placa de altura? Eu já respondi essa, hein? Quando utilizar a placa de altura? Quando? Que caso? A pessoa tem que problema? Mordida profunda. Perfeito. Sobre mordida profunda, quando ela é classe 2, divisão 2, né? Então, a placa de altura é um bom, é um tratamento, né, indicado aí, né, para mordida profunda. Estou vendo se eu tenho aqui uma placa de altura, não é nessa aula. Tudo bem. Aqui será talvez. Aqui talvez eu tenha uma placa de altura. Peraí, vai acabar meu tempo, mas a gente continua na semana que vem, se acabar, com calma, sem problemas. Então não vou ter aqui, mas seria no caso de tratamento para esse tipo aqui de oclusão, né? Uma mordida profunda, então a placa de altura é como se fosse uma placa de mordida anterior. Um platô de resina, a pessoa morde aqui e evita que ela vai morder o céu da boca lá em cima, né? Então ela morde aqui, aí os outros dentes ficam desencostados, esses dentes tendem a ir extruindo até que se encostam, e aí aqui na frente já está na posição correta, não está mordendo mais profundo. Teve uma pergunta de manhã se esse fato dos dentes extruindo não ia causar algum problema, né? Então o dente abalar, perder o osso. Tá? Mas na verdade, o dente quando extrui, o osso vem junto, não é só o dente. Não fica aparecendo a raiz do dente, assim, o dente descende e aparece a raiz, por exemplo. Não. A gengiva, o osso, vem junto. E às vezes o dentista, para acelerar esse processo, ele põe elásticos. Aqueles elásticos, faz força para abrir, que é para os dentes extruírem mesmo e resolver essa região de mordida profunda, tá? Então, essa força de tração, fala, vem dente, o osso vem junto, é uma força de tração, ligamento periodontal produz osso, tá? Então, não é um tratamento que traz danos, tá bom? Isso é quando realizado precocemente. É isso, pessoal. Bom final de semana para todos. A gente continua. Bom final de semana.